Olá! Do médico Lúcio Prado se diz que ele não abriu consultório para fechar livros. Pelo contrário, a projeção do intelectual Lúcio Prado acabou se sobrepondo à rotina médica. O médico e o intelectual se abrem no Memórias do Poder para contar histórias de tempos que vão da Faculdade de Medicina à Academia Sergipana de Letras. Lúcio Prado nasceu em Aracaju em 1954 e formou-se em medicina em 1978. Com 18 anos de idade, teve o primeiro artigo publicado na imprensa sergipana. Notabilizou-se à frente de várias entidades que cuidam da profissão, da história e da cultura médica em Sergipe e no Brasil. É muito difícil, primeiro, falar da gente mesmo, né? É uma dificuldade enorme de você poder traduzir um pouco da atividade. Eu, uma pessoa que sempre se envolveu com todas as questões, desde a tenras idades, mas assim, toda a minha vida também como médico e como profissional também ligado à literatura, eu me envolvo muito com as coisas, então eu poderia dizer que chama-se envolvimento, né? Essa minha participação com as coisas que eu faço e para elas eu me dedico, né? Com isso eu procuro a motivação suficiente para que a gente possa fazer todas essas atividades. Na verdade, essas entidades que eu participo mesmo dela. Não é verdade, não é só um título, né? Porque às vezes assim, você pode ter aquele título simplesmente não eu frequento as sessões da Academia de Letras, da Academia de Medicina, Instituto Histórico, sempre que possível também eu estou presente e as outras entidades, mas hoje me dedico mais, evidentemente, naquelas entidades que eu estou mais à frente. E agora um pouquinho mais a SOMESE também, por conta da necessidade do Dr. Adeval de fazer alguns projetos e aproveitando essa minha experiência de ter sido presidente da Sociedade Médica durante 2 mandatos, eu venho também contribuindo, eu não me nego a contribuir. Primeiro porque eu acho que a SOMESE, a Sociedade Médica, é como se fosse uma entidade mãe de todas elas, né? Uma entidade quase centenária, né? Está fazendo agora 80 anos. E a partir dela que vieram as outras entidades e por ela eu também comecei a desempenhar outras atividades. Então, assim, eu me considero uma pessoa à disposição das entidades e das instituições das quais eu milito, com muita dedicação, com muito entusiasmo também. Claro que algum tipo de sacrifício, é natural que haja às vezes um sacrifício da família e tal, por conta de todas essas atividades, mas tem que ter um pouquinho de organização, tem. Isso é fundamental, porque não a gente não dá conta disso tudo. Eu nasci em Aracaju, apesar de que minha família morava em Itapuranga, né? Ocorria o ano de 1954, meus pais moravam e trabalhavam lá em Itapuranga, meu pai coletor federal, jornalista, minha mãe também trabalhava nessa área também de exatoria fiscal. E quando minha mãe estava grávida de mim, já perto de ter o menino, nós viemos para Aracaju, para a maternidade João Firpo, ali do Hospital Santa Isabel, e eu nasci lá, não digo que foi pelas mãos do Dr. Carlos Melo, porque quando ele chegou eu já estava na cama, já praticamente eu fui expulso, né? Não deu tempo nem dele chegar. Mas claro que a primeira assistência foi dada por ele, Dr. Carlos Melo, que foi um brilhante médico obstetra, sergipano, já falecido, e ele foi quem me fez, digamos assim, o meu parto. Então eu nasci em Aracaju, num período extremamente conturbado da vida nacional, porque eu nasci no dia 11 de agosto de 54, e 13 dias depois, 13 dias fatais depois, Getúlio Vargas se suicidava e o país estava naquela comoção e eu terminei ficando mais alguns dias em Aracaju, porque nós não podíamos voltar para Itapuranga em função do clima que existia no país. Havia saques, havia violências na rua, era um período muito difícil e meu pai me contava que eles tiveram que ficar em Aracaju comigo mais um período até a gente voltar para Itapuranga. E em Itapuranga eu fiquei até os 7 anos, né, de idade, ou seja, a primeira infância foi lá naquela cidade maravilhosa de Itapuranga, porque na época era uma cidade muito pujante, a ponte, hoje não existe mais essa ponte, passava, na verdade, era por dentro da cidade, ali no rio Vaza Barris, o famoso rio Vaza Barris, que corre na minha aldeia, como dizia Fernando Pessoa, não é o Tejo, mas é o rio que corre na minha aldeia, que era o rio Vaza Barris,
que quando as enchentes do rio Vaza Barris eram famosas. Hoje não tem mais isso, mas tinha a época que o rio enchia e a água entrava pela cidade, né? Vadia mesmo. E os gaiamuns saíam de andada ali procurando um abrigo. E a nossa infância foi nesse clima de moleque mesmo, né? De pé no chão, de pegar peixe, gaiamum, andar de jangada de tronco de bananeira pelo rio Vaza Barris, até vir para Aracaju aos 7 anos, quando houve a necessidade de realmente eu entrar numa escola que pudesse me dar uma melhor educação. Então meus pais se mudaram para Aracaju em 1961. Do rio Vaza Barris, o movimento do todo o rio, de enchente, de vazante. Né? É isso que mais marca. Isso que mais marca da minha infância, é o rio. A presença do rio foi muito forte. E eu acho que toda cidade que tem um rio poderoso, como Vaza Barris, por exemplo, marca muito a cidade, né? Então as pessoas... Eu tive sorte de morar perto de rio, porque quando eu vim para Aracaju, eu fui morar ali na Rua da Frente, na Avenida Ivo do Prado, entre a Rua de Estância e a Rua de Maruim. Então, apenas os banhos mudaram do Vaza Barris para o banho do Rio Sergipe. Naquela época a gente podia tomar banho ali. Hoje não, mas naquela época a gente podia tomar banho, pulava ali da Ponte do Imperador, coisas de moleque, né, para tomar banho por ali, pescar muito siri. Era um local muito aprazível naquela época, né, final da década de 50, começo da década de 60. Depois a coisa foi dificultando. Mas aí a lembrança maior da minha vida, de fato, são as coisas ligadas ao rio Vaza Barris. Em Aracaju, Lúcio Prado passou pelo Colégio Salvador, Salesiano e Ateneu, antes de chegar à Faculdade de Medicina. Eu fui estudar no Colégio Salvador. O Colégio Salvador era um colégio tradicional ali na Rua da Frente, também com vizinho lá de casa. Então foi na verdade, assim, a escolha do colégio foi mais em função da localização dele ali próximo lá de casa, e era um colégio já tradicional. E eu estudei lá do primário, do pré-primário, até o 4º ano de ginásio. Mas na época era ginásio. Seria o referente ao ensino fundamental, né, em 1º grau. E só saí do Colégio Salvador porque não tinha o científico lá. Então eu fui para o Salesiano, fazer o científico no Salesiano. Fiz os 2 primeiros anos, o 3º eu fiz no Ateneu Sergipense, o Colégio Ateneu, de boas lembranças também do Ateneu. O Colégio Salvador também, apesar de ter uma série de críticas quanto à forma de educação do colégio, eu me dei muito bem no colégio, eu tive uma base muito boa. O colégio realmente dava condição de você querendo estudar e aprender. Tinha seus excessos, né? Tinha, sim, na época tinha alguns excessos, mas coisas que a gente, como jovem, vai assimilando e vai, né, vendo o lado bom daquilo também, que é o lado da sua formação, de ser uma pessoa, né, também, da disciplina, que eu acho que é necessário. Eu acho que não deixa de ser uma ação importante para a criança que está em desenvolvimento também, você ter um colégio que tinha. O colégio tinha uma forte base católica, né? Mas tinha uma formação que não ensinava apenas as disciplinas, mas também de uma série de princípios e valores que a gente leva até os dias de hoje. Então, meu período de infância e adolescência foi basicamente em função do colégio ali vizinho, né, das brincadeiras ali na rua, na vizinhança da Rua de Maruim. E aí veio a influência muito do meu irmão mais velho, Marcos. Marcos entrou primeiro no curso de medicina. Em seguida, minha irmã entrou no curso de medicina. Eu, mais jovem, dos 3, não podia deixar de receber uma influência dessa carga dos 2 irmãos médicos, né? Marcos tinha quase 10 anos, era quase 10 anos mais velho do que eu. E Magali tem 7 anos, é 7 anos mais velho. Então, todos eles tiveram uma influência muito grande sobre a minha escolha para a medicina, e que foi uma escolha que agora, graças a Deus, eu entendo que foi muito bem acertada. Faria de novo se necessário fosse, porque dela eu tive todo o meu crescimento profissional, né, social, da minha família. Então, tenho 2 filhos médicos, uma esposa médica, enfim. Praticamente, se você perguntar assim, é uma família, quase que uma clínica. Não é um lar, é uma clínica com tantos médicos que tem. Então, a chegada à medicina foi muito, muito ligada a essa influência dos irmãos também.
Da antiga Faculdade de Medicina da UFS, o Lúcio Prado tem boas recordações de grandes professores. Aqui, ele também fala dos tempos do Projeto Rondon e da especialização em gastroenterologia. Na Faculdade de Medicina, eu tenho uma recordação muito boa dos grandes mestres, né, daquele tempo, professores que davam aulas maravilhosas, né? As primeiras lições de clínica médica, de clínica cirúrgica, de anatomia. O curso de medicina é um curso muito empolgante. É um curso que você tem uma fixação muito grande e que exige também muito estudo, né? Então eu guardo com muita recordação, assim, muito agradável esse tempo da Faculdade de Medicina. Eu logo cedo também fui ser estagiário do Projeto Rondon. Na época, o coordenador do Projeto Rondon era o professor Antero Palles Caruso, que era nosso diretor de Fisiologia. E aí, eu não sei, assim, no meio da turma toda, ele me escolheu para ser um estagiário da área de saúde no curso Projeto Rondon. Contava como uma pontuação, como estágio e tal. E eu terminei trabalhando mesmo no Projeto Rondon, ficando quase durante 5 anos. Que era para ficar 2, terminei ficando 5 no tempo da faculdade, mas na verdade não ocupava muito o meu tempo da faculdade, porque o Projeto Rondon funcionava através de operações, chamadas operações especiais, que era normalmente no período das férias. Então, a equipe de Sergipe, tinha equipes na área da saúde, em outras áreas, ia atuar em outras partes do país. Por exemplo, de Sergipe atuava muito no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso. Os de Mato Grosso vinham atuar em Sergipe ou no Amazonas, porque um dos objetivos do Projeto Rondon era fazer essa interiorização e esse intercâmbio, para você conhecer outras realidades. E levar o acesso. Então, como eu trabalhava não como na operação, mas na preparação da operação, porque eu era da sede do projeto, eu ia antes para aquele lugar para fazer um reconhecimento de área, para ver que necessidade naquele povoado, naquela cidade, quais eram as maiores necessidades, trazia esse projeto para Aracaju, aqui a gente elaborava e montava as equipes de acordo com a necessidade. Então, eles estavam precisando fazer um pontilhão sobre um determinado riacho lá, ou então naquela unidade indígena daquele lugar não tinha uma assistência médica e não tinha ninguém para atender. Então a gente montava as equipes, eram estudantes de medicina, de engenharia, de outras áreas, até mesmo do direito e tudo, e para fazer. Era um trabalho muito interessante do Projeto Rondon. Ficou muitos anos, depois o governo extinguiu, mas deu oportunidade de treinamento para muitos estudantes, não só de conhecer treinar a sua atividade como médico ou como estudante para ser médico, mas também de conhecer as realidades do país, né? E o senhor, como as diferenças. Então, para mim foi muito gratificante esse tempo do Projeto Rondon. Depois, já veio a escolha da especialização. Eu comecei a acompanhar o professor Wellington Sabino Ribeiro Chaves, recentemente falecido. Foi meu mestre da gastroenterologia. Eu me fixei na gastroenterologia e passei, então, quando eu me formei, eu fiz a especialização em gastroenterologia acompanhando o professor Wellington. O Wellington é uma pessoa muito humana, ele tinha uma característica no seu atendimento que empolgava a todos, porque ele era uma pessoa que falava muito, assim, parecia um italiano, né? Eu acho que até que a origem dele é italiana. Irmão de Rubens Chaves, que foi um grande arquiteto aqui de Aracaju, enfim. E aí mas ele era muito humano no tratamento, eu admirava muito como ele atendia as pessoas. E ele instalou o primeiro aparelho de endoscopia digestiva aqui em Sergipe. Isso final da década de 70, por aí, mais ou menos. Ele trouxe um aparelho de endoscopia, era uma novidade naquela época, você colocar um tubo no estômago para ver diagnóstico de úlcera e tal. E aí eu comecei a acompanhar ele e enfim, passei anos já formado a fazer essa especialidade, gastroenterologia. Depois é que eu migrei para a clínica médica e fui então fazendo aquelas subespecializações, mestrado trabalho, né, perícia médica também. Hoje praticamente só atuo na área de perícia médica. Me formei em 78, para o ano eu faço 40 anos de formado, né? É uma vida longa. Mas voltando na faculdade, né, na formatura, a minha turma me honrou de ser o representante dela. Eu fui orador da turma. Também num período difícil, porque ainda em 78 ainda tinha uma dificuldadezinha de liberdade de expressão. E eu me lembro bem que eu era o representante da área da turma das ciências biológicas e da saúde, da medicina. Fui orador da turma de medicina e tinha que escolher o orador de toda a universidade, porque a formatura era unificada. E aí eu concorri
com o representante do curso de Direito, na época, que é hoje o secretário da Saúde, Almeida Lima. Ele foi orador de Direito e eu de Medicina. Naturalmente que ele me superou, porque ele tem a facilidade mais de expressão, enfim. Foi uma oratória melhor do que a minha, né, como médico, mas ele foi um brilhante orador na época, representou os alunos do curso, de todos os cursos, né, no ano de 1978, formatura no Constâncio Vieira. Primeiro plantão médico UTI do Hospital de Cirurgia. Lúcio Prado fala do início de carreira quase 40 anos atrás. Já passei por grandes áreas, momentos de sofrimento, de perda de pacientes. Eu dei plantão durante 10 anos em UTI, os 10 primeiros anos iniciais. É muito difícil. No primeiro ano que eu me formei em dezembro de 78. Em janeiro ou fevereiro de 79, meu primeiro emprego foi um plantão na UTI da Hospital de Cirurgia. Era uma UTI única do Estado. Recebia tudo. Uma UTI só. 10 leitos, 10 leitos. Eu estou lá no plantão, meu primeiro plantão, me lembro como hoje. Nervoso, tenso, né, inseguro, né? Primeiro plantão. O médico me passou o plantão, eu fiquei lá fazendo a prescrição de cada um ali. Quando é mais ou menos por volta de 7h30, 8 horas da noite. Mal tinha acabado de chegar no plantão, 7 da noite, saía 7 da manhã. O telefone toca, prepara tudo aí que vai chegar uma menina atropelada aqui, na rua Barão do Barões. Grave, meninazinha de 8, 9 anos. Eu digo, meu Deus, e agora? Olha, e tem que ser tudo, porque ela é a neta do senador Lorival Batista. Eu gelei, meu Deus. E agora? Aí foi meu primeiro caso, no primeiro plantão do Hospital de Cirurgia, recebi a neta do senador Lorival Batista. A menina foi atropelada, chegou em traumatismo crânioencefálico, em coma. Mas, por sorte, né? Graças a Deus. A assistência que ela teve, o Dr. Josias Passos, era o médico, era o neurocirurgião, foi chamado também, né? Deu todo o suporte ali também. E a gente, a equipe toda, essa menina conseguiu sair, graças a Deus. Mas, para um primeiro plantão, assim, é uma coisa que não me sai da cabeça, né? Eu me lembro lá, coisa assim, 11 horas, meia-noite, os telefones batiam, tal, era o senador querendo saber notícia da neta, porque estava em Brasília, né? Daquele plantão. Foi um plantão, parece que não terminava nunca, né? Mas a medicina quem faz sempre vai ter esses momentos, né? Eu passei um tempo também ajudando a fazer cirurgias, né? Em algumas cirurgias, e sempre ninguém exerce medicina sem que haja um alertazinha permanente e a possibilidade de ter um problema, né, com o paciente. Faz parte, é inerente à profissão. É difícil superar isso, pelo menos no primeiro caso, porque assim, o ser humano não está preparado para perder. Eu diria que não é fácil, né? Não é fácil. Você supera, claro, porque você vai criando também aquela coisa, se habituando àquelas condições. Eu acho que piorou muito hoje. Você ficar num serviço hoje onde falta tudo, né? Praticamente, nos grandes hospitais. Eu não teria mais, eu acho, hoje, capacidade de assumir um plantão vendo essa situação de penúria que está a saúde pública no país, né? Eu vejo com muito pessimismo essa questão, porque são os recursos cada vez mais reduzidos, tirando verba daqui, e justamente na área da saúde também é penalizada. Então, isso compromete muito, né, o atendimento. O médico, às vezes, termina sendo vilão de uma coisa, ou tendo que fazer a escolha de Sofia, né, ou seja, atender o pior, aquele que vai para mais possibilidade de morrer, e deixar o outro grave também sem atendimento. Isso aqui dificulta. Nós tivemos agora na Suécia, conhecemos lá o Hospital Karolinska. É uma instituição modelada, só atende gratuitamente, não tem convênio, não tem nada. Todo o povo da Suécia é atendido ali, naquele Hospital Karolinska. Precisa ver a qualidade. Não tem um hospital público que eu conheça, ou privado no Brasil, com aquela qualidade que tem. E o médico disse, olha, está vendo aqui o rei da Suécia aqui, é atendido da mesma forma que é atendido aqui a pessoa que vai aqui ao hospital. Fica no mesmo quarto, fica na mesma cama e é o mesmo médico que atende. O rei da Suécia e a pessoa mais humilde. Então isso é o quê? Isso é cultura, isso é país que tem uma outra visão de cidadania, de humanidade, né? E de aplicação de recursos. Quando vamos ter isso no país, no Brasil? Quando vamos ter? Eu deixo essa pergunta porque isso angustia muito. E angustia o médico de um modo geral. Você não vê, às vezes, uma saída, né, pelo menos a curto prazo,
para que você possa mudar essa situação. Quando quem tem dinheiro ainda hoje tem condição, mas a maioria da população brasileira não tem acesso. E muitas vezes paradoxalmente, porque às vezes com tanto recurso que se injeta, que se aplica, ou as coisas são muito mal administradas, ou deve ter uma corrente no meio que está levando algum tipo de benefício nessas transações, né? Porque a influência das indústrias farmacêuticas, de equipamentos é muito grande também, né? A questão da órtese e prótese é uma coisa também que a gente não consegue resolver essa questão, uma coisa insolúvel, grave, porque envolve a prática de aliciamento, sabe, de você escolher uma coisa em função de ofertar uma propina, uma coisa assim. Então, é difícil a situação. É muito difícil, é preocupante. Então eu vejo assim, mas de qualquer maneira eu deixaria para os mais jovens de não perder, claro, a esperança de dias melhores, de fazer a medicina como você aprendeu e sabe fazer, né? Não colocar também a falta das coisas como motivo para você não fazer o certo, faça a sua parte, né? Eu acho que o juramento que a gente faz é esse, de que você não pode se afastar da sua conduta moral e ética em função de outros interesses. Faça a sua parte que o sucesso vem. Eu acho que, de uma forma ou de outra, o sucesso vem. Lúcio Prado diz que medicina é doação. Afirma que o médico tem que cuidar de pessoas como um todo e critica a criação desenfreada dos cursos de medicina. A medicina sempre é uma doação, né? A medicina, você nunca vai deixar, primeiro, de necessitar de atualização para exercer a medicina, né? Porque ela exige um permanente processo de capacitação, de organização, porque você está lidando com o ser humano, uma pessoa que está fragilizada no outro lado da ponta, e sempre ela vai ser Você busca muito hoje humanizar cada vez mais a medicina. Ela era assim. Depois, com a tecnologia, a incorporação de novas tecnologias, o crescimento exagerado do número de escolas médicas, colocando muito médico também, e a superespecialização, isso, de certa forma, tudo isso afastou um pouquinho o médico do paciente com essa, digamos, intermediação. Não só da tecnologia, né, com esses novos equipamentos, cada vez mais sofisticados, mas também do próprio sistema de atendimento, com a chegada desses planos de saúde, que não deixam de intermediar também o atendimento. Então, eu acho que isso, a incorporação tecnológica e a questão da assistência suplementar, que é hoje representada por planos de saúde, elas influenciaram muito a relação médico-paciente. Eu digo no sentido de piorar a relação, ser uma coisa muito fria, muito, né, e que está se vendo hoje. É uma tentativa das entidades médicas, é uma tentativa do próprio aparelho formador de voltar àquela questão do humanismo na medicina. Porque às vezes uma conversa, segurar na mão, um olhar, às vezes ajuda mais do que uma prescrição de um medicamento, por exemplo. O que acontece hoje na medicina, e não é de agora, já vem de algum tempo, é essa superespecialização. Então antigamente você tinha 4 áreas básicas, que era a clínica cirúrgica, a pediatria, a ginecologia e a obstetrícia e a clínica médica. Então houve a necessidade, não só pelo aumento do conhecimento, de se haver a formação de especialistas em praticamente todas as áreas do corpo humano, quer dizer, houve uma departamentalização do corpo humano, que deixou de ser uma pessoa, para se tornar um membro, se tornar uma cabeça, se tornar um pé, uma coisa assim. Quer dizer, hoje você tem ideia, você tem especialista em mão, né? Daqui a pouco nós vamos ter da mão direita e da mão esquerda. Você tem dentro da ortopedia o ombro, você tem a coluna, não é? Você tem uma série hoje de subespecializações dentro de uma já especialização. Aí você diz, não, a especialização é necessária, o especialista é necessário, claro, mas desde que ele não perca o sentido do geral, do todo, né? Do indivíduo como um todo. Porque não adianta eu tratar, por exemplo, uma fratura que a pessoa teve do fêmur, eu sou um excelente ortopedista, se eu não levar em consideração que ele faz parte de um complexo, né? De repente eu curo a perna da pessoa, mas mato a pessoa por outro problema. Então,
A medicina tem que ter muito essa questão. Eu acho que a especialização é importante, os especialistas são bons, são muito, muito importantes, mas eles não podem perder jamais o sentido do conjunto, o sentido do completo, né? Não de um indivíduo como pessoa e não simplesmente como órgão ou como uma parte do corpo. Eu vejo assim. O fato é o seguinte, se perdeu no país o conceito da racionalidade na abertura dos cursos de medicina. Isso passou a ter uma grande influência política, passou a ser um balcão de negócio. Um curso de medicina hoje, privado, é altamente rentável para quem instala, porque há uma demanda, todos sabem também que você, a partir do momento que se torna médico, sua capacidade de conseguir trabalho, sua possibilidade é bem maior, ele vai ter sempre possibilidade, porque o Brasil ainda tem, não que haja um número absoluto pequeno de médicos, não, há uma má distribuição de médicos, na verdade, no Brasil. Eles concentram mais nos grandes centros, enquanto se você perceber mesmo, tem locais no Brasil que não tem médico. Não é? Então há uma má distribuição. De qualquer sorte, essa abertura indiscriminada de cursos de medicina foi o que aconteceu. Trouxe um problema na qualidade da formação do médico e muitas faculdades mesmo que foram instaladas no país não tinham a menor condição de funcionar. Eram faculdades sem ter ao menos um hospital de escola para poder dar o treinamento devido. Algumas fizeram convênios e tal. A gente pode até ficar tranquilo no que diz respeito a Sergipe, que as nossas faculdades são boas. A federal sempre tem um padrão. Claro que houve um prejuízo em função de vários problemas, mas a nossa universidade privada, que é a UNIT, é muito boa também. Ela está bem, nós acompanhamos, inclusive, esse processo de abertura da Faculdade de Medicina da UNIT. Fomos visitá-la, a equipe da Academia de Medicina da Sociedade Médica foi visitar e viu que ela tinha realmente uma estrutura boa para funcionar. Mas não é o geral. Você vai ver que existe a abertura de Faculdade de Medicina sem menor condição de funcionamento. Então, eu acho que isso trouxe prejuízo no próprio exercício da profissão. Essa abertura indiscriminada de Faculdade de Medicina. Pai, mãe, casamento, filhos, netos. Por quem Lúcio Prado foi influenciado e quem ele influenciou? Acompanhe. A influência na área como escritor também veio muito do meu pai, porque meu pai foi um dos fundadores da Associação Sergipana de Imprensa, ele era exator federal, mas assim, ele escrevia sistematicamente naqueles jornais da época. Meu pai chegou a escrever mais de 5.000 artigos para jornais no período que ele esteve em atividade. Meu pai escreveu o primeiro artigo com 18 anos de idade, foi no ano de 1939, meu pai é de 1911. Com 18 anos, meu pai escreveu o primeiro artigo dele, publicado na imprensa. Então, meu pai escrevia nos jornais de Aracaju, nos jornais da cidade, do interior. Meu pai chegou a escrever para jornais fora de Sergipe. Tinha uma revista muito famosa do Rio de Janeiro chamada Vida Doméstica, que meu pai mandava colaboração também. Então, eu via crescendo sempre meu pai escrevendo, preparava os seus artigos, ele mesmo ia levar. Naquela época não tinha essa facilidade hoje que se tem de transmissão de dados, né? Então, ele batia o seu artigozinho ali na máquina de datilografia, olhando lá para o Rio Sergipe e tal, e ele mesmo ia levar a colaboração dele. Então, isso exerceu uma influência. A minha própria formação também me deu base para que eu pudesse desenvolver esse gosto pela literatura. E assim, desde pequeno eu fui acostumado a ler. Eu lia muito, eu li todos aqueles clássicos da literatura infanto-juvenil. Praticamente eu li todos aqueles livros daquela época, Ilha do Tesouro, Júlio Verne. Então, era a minha predileção maior, era a leitura. Então, isso naturalmente foi aprofundando. No curso de medicina também eu escrevia. No Colégio Salvador, nós fizemos o primeiro boletim do Colégio Salvador, na época com Osmário Santos, era meu colega de turma. E aí nós fizemos o primeiro boletim, numa época difícil, porque estava naquela época da ditadura militar, e o jornal só teve um número, porque o segundo foi censurado pela direção do colégio. Eu estava comentando até com o Osmário um dia desses. Osmário, a gente fez um jornal só, foi possível fazer o segundo, porque a censura do colégio proibiu, né? Porque é aquelas coisas da juventude. Então, depois, que eu me formei na faculdade, também continuava escrevendo.
E depois que eu me formei, então, eu passei a me dedicar mais com a entrada na Academia Sergipana de Medicina, que é uma entidade que se preocupa muito com essa questão da preservação da história, né? Da recuperação da biografia de vultos da medicina, traçar perfis biográficos também, não só biografia, mas perfis biográficos também, de determinado profissional naquela área, de afim ou da medicina ou da literatura. Meu pai e minha mãe sempre foram muito unidos, né? Tem uma união muito forte. Eu nunca vi meu pai ter uma discussão com minha mãe, assim, teve uma discussão mais séria, uma coisa, nada. Uma coisa de discussão de casal, de coisa de determinadas posições e tal, mas foi assim, na família, com o pai e a mãe, é uma lembrança muito terna, de muita ternura, né? Meu pai era muito terno, meu pai era uma pessoa muito calada e simples. Minha mãe era mais o homem da casa, minha mãe era quem agia na hora da coisa. Meu pai dava o apoio, mas não tomava a iniciativa. Mais conservador, ele resistia muito a uma mudança. Vamos mudar de tal casa para isso aqui, né? Você tem uma ideia, quando a gente foi morar em Aracaju, em 61, até meu pai falecer, foi a mesma casa, da Rua da Frente. Mas também não era para sair dali, porque você morar com aquele Rio Sergipe na frente ali, era de manhã cedo, ali era lindo, né? Hoje não se vive mais ali. Não é porque é muito ônibus que passa, a casa está lá para alugar, para vender, né? A casa da família está lá. E você limpa um dia, 2 dias depois está fuligem, tudo sujo, dos ônibus que passam ali, né? É um movimento grande. E o barulho, a insegurança, de noite é isolado, deserto. Nós perdemos esse centro histórico, né? Uma ideia que se teve de revitalizar Aracaju era pelo centro histórico. Chegou a fazer portais, né? A entrada ali pela Barão do Maruim, para cá, para você entrar no centro histórico de Aracaju, mas as coisas aqui não prosperam, né? Alguns centros históricos de algumas cidades funcionam bem. Eu sei bem de Fortaleza, Belém do Pará. O Rio de Janeiro ficou muito bom, né? O centro histórico, em algumas áreas está muito bom. Mas aqui você não tem, você fica com a ideia. Eu tive até a esperança com o Museu da Gente Sergipana e o Palácio Museu de tentar dar uma revitalizada aquilo ali, porque eles são bonitos, né? São dois... A OAB agora está com a prefeitura, né? Fazer algumas atividades culturais no centro para resgatar. Então, seria um local assim adequado, né? Porque o centro histórico é o que tem mais bonito. Aracaju está ali, né? Algumas edificações que restam ainda da cidade ainda está por ali. A Ponte do Imperador, que parece estar reformando agora, né? A Praça São Cardoso, enfim. Minha infância foi ali, eu de garotinho, eu tinha um quadrilátero mágico ali, porque nós tínhamos o Cacique Chá de um lado, era a Galeria Álvaro Santos do outro ali. Aí vinha o Hotel Sul-Americano, que era ali na Rua da Frente, e a Ponte do Imperador cá. Meu pai trabalhava no prédio do Tesouro Nacional, aquele prédio bonito ali, de frente à ponte ali. Não tem um prédio bonito ali, da Ministério da Fazenda. Meu pai trabalhava ali. Minha mãe trabalhava no edifício Walter Franco, que é ali, onde era perto do Cinema Palace, ali da frente, né? Então eu saí dali, ia passar meu pai, passava minha mãe ali, aí tinha um cachorro-quente, seu João, ficava no parque, uma delícia. Hoje tem uma réplica desse cachorro-quente lá no Museu da Gente Sergipana. A proprietária, Adriana Ragebeck, ela pegou as informações e fez um cachorro-quente igual ao do seu João. A gente adorava o cachorro-quente do seu João. Era típico de Aracaju. E aí era a nossa região ali, de andar por ali, de correr, de jogar bola. Aquela região me dá boas lembranças ali, né? Do centro de Aracaju. Infelizmente, hoje você não dá mais para frequentar o centro, a não ser que vá por uma necessidade, né, de ir a um banco, alguma coisa assim. Em 77 eu casei com Cristina Garcia Dias, passou a ser Dias, filha de um médico, também professor da Universidade, Dr. Antônio Garcia. Hoje temos 40 anos de casados e 3 filhos. Ela é pediatra, médica pediatra, ainda atuando fortemente na área de pediatria. Adora fazer atendimento de criança, é a razão da vida dela. E os filhos, o mais velho leva o nome do pai, ele é anestesista, formado em 2005. Já tem 12, vai fazer agora, né, 12 anos formado. A Marcela, que é o segundo filho, ela se formou em psicologia,
mas terminou trabalhando no órgão público federal, ligado à justiça. E o mais novo, o Bruno, é médico também, está em São Paulo, morando, fazendo uma residência médica na área de urologia. São os meus filhos, né? Todos 3 casados, já me deram 3 netos. A mais velha, Larissa, tem 11 anos, Daniel, com 4 anos, e Lucas também com 4 anos. Avô é aquela coisa de você poder curtir sem muita preocupação e responsabilidade, né? A gente nunca diz não, sempre diz sim, deixa para o pai e para a mãe dizer não, né? E a gente faz o sim, que é melhor, né? Essa é a parte boa de ser avô, né? De ser avó. Às vezes cria uma confusãozinha com os filhos, mas assim a gente procura melhor não se envolver muito na educação dos meninos, mas sempre presente. Os meninos vivem muito com a gente se coloca sempre à disposição, porque sabe também a vida corrida que os pais têm, né? Meu filho trabalha demais, o mais velho é anestesista. O anestesista é um escravo, não tem horário, né? Depende do cirurgião, muitos plantões. Ele ainda trabalha em instância, dá plantão em instância nos domingos. E é uma vida muito assim, muito cheia de coisa. E a gente procura facilitar no que for possível, né? Estar com os netos sempre é prazeroso. E também ajuda os pais um pouquinho a dar umas fériasinhas, umas coisinhas assim, para ajudar, né? Creio que faria tudo novamente, assim, eu não tenho assim um arrependimento de dizer, não, eu fui por um caminho que não. Com erros e acertos, eu acho que eu trilhei um caminho importante, né? Acho que me doei muito, assim, tudo que eu faço com muito amor, com muita doação, né? Desprendimento, sem segundos interesses, assim, quer dizer, eu tenho essa vida toda ligada às entidades médicas, mas nunca me aproveitei disso para ser candidato, podia ter sido. Eu tenho um colega que me disse, eu quero ser presidente para eu poder ser candidato, para me dar visibilidade. Se a pessoa pensa assim e faz, mas se trabalha direito e isso dá visibilidade, dá, né? Eu tive convite para participar de partido político, me candidatar, mas não aceitei. Principalmente quando eu estava na presidência de algum órgão. Eu não achava que... Eu não ia saber separar bem uma coisa da outra, o interesse pessoal do interesse da instituição. Então eu preferi sempre ficar sempre muito independente. Eu nunca me prendi a alguma coisa, dizer, não, eu faço de acordo com a minha consciência. Eu não faço por um segundo interesse, né? Isso aí, para mim, me dá uma tranquilidade muito grande de eu poder exprimir o meu pensamento, porque eu não fico ligado a nenhum grupo, dependendo de algum tipo de conflito de interesse. Eu não tenho esse conflito de interesse. Os conflitos de interesse que nós temos com a nossa consciência, muitas vezes. Mas faria tudo novamente, teria a mesma infância, tomaria o meu banho lá no Rio Vaza Barris, voltaria a tomar meu banho de sol no Rio Sergipe se não fosse poluído, mas eu voltaria a tomar banho, faria medicina de novo, né? Entraria nas entidades novamente. Quando eu estava como presidente daqui da Somed, nós fizemos uma greve dos convênios. Eu liderei uma greve dos convênios aqui, foi 9 meses de paralisação. Você se lembra disso? Nós só não atendíamos, a gente só atendia a Unimed, porque a gente era o dono da empresa, vamos poupar a Unimed. Porque foi em 94? Foi 96. Foi quando eu tive meu primeiro filho, eu lembro. Meu convênio era não, eu perdi o meu emprego, eu tinha um emprego bom no Banco Nordeste, na CAMED, era a Caixa de Assistência Médica do Banco Nordeste, que era uma operadora de plano de saúde também, porque os filiados da CAMED, que eram funcionários do banco e seus dependentes, utilizavam a CAMED para poder ter atendimento. Como tem Banese, como tem FUNCEF, né? E eu era o médico orientador e era presidente aqui da Somed. Havia um conflito aí de interesse nesse momento. Mas lá era meu emprego, foi um emprego que eu conquistei, que cumpria minhas obrigações. E aqui eu defendi os médicos. Aí eles disseram, você vai ter que optar. Ou fica da sociedade médica, ou então sai daqui. Eu digo, olha, isso está errado, eu fui eleito lá pelos médicos. Eu tenho um compromisso. E aqui é o meu emprego, me dá minha renda. Aí eles me demitiram do banco. Aí foi uma revolta na sociedade toda. Teve até pronunciamento no Senado. O senador Lúcio Alcântara, do Ceará. Alguém, acho que foi da MB ligado, chegou ao ouvido dele, né? E lá, na hora, ele estava falando, interrompeu o discurso. Agora, eu queria dizer que o médico em Sergipe, que está lutando por honorário, foi demitido da CAMED, o senador do Ceará. Que vergonha para o meu estado, e demitiu o médico e tal. E teve uma repercussão grande, mas não deu em nada. Porque eu entrei com a ação, fui reintegrado ao banco
Eles entraram com o mandato de segurança, derrubaram o negócio. Eu digo, peraí, eu vou ficar nessa briga aqui. Aí pedi para sair. Mas assim, não foi uma consequência desse meu trabalho. Aí você pergunta, eu faria isso novamente para passar por essa situação? Faria, porque o que é que eu posso fazer? Na verdade, minha esposa dizia, você não quer levar logo, ter uma caminha de boxe lá na Sociedade Médica? Você fica aí, está cansado, você abre a caminha, já fica lá, para provocar, né? Para provocar. Mas assim, eu vejo hoje assim como uma curiosidade interessante que a gente se dedica tanto, né? É uma paixão. Mas é uma paixão. Mas a pessoa termina entendendo, né? Que é por uma causa boa, né? Então eu faria novamente. Estaria nessas entidades de novo, participando. Eu sou sempre o secretário-geral, adoro ajudar meus presidentes todos, né, que passam. E eles dizem, só estou lá porque você vai ser o secretário-geral. Porque senão eu não vou, não se preocupe não, eu ajudo, eu participo. Então, eu vejo assim, é muito gratificante para mim poder receber esse tipo de recompensa. Não é material, não é financeira, ao contrário, né, você tem prejuízo, porque às vezes você pode deixar de crescer mais profissionalmente, se dedicar. Acontece isso, mas às vezes até que ponto eu seria feliz se eu fizesse assim, só pensasse no material e deixasse de ter como eu conheci tanta gente, convivi com tanta gente importante, né? Eu digo importante do ponto de vista moral, cultural, não financeiro, isso não me importa muito. Aí conhecimento, de relacionamento, de amizades, né? De próprio amadurecimento como pessoa, eu lhe confesso que eu faria tudo novamente, eu chegaria hoje na mesma condição. A inclinação para a pesquisa, a escrita e a cultura levou Lúcio Prado a ocupar a direção de várias entidades médicas, trabalho que honra o médico e projeta o intelectual. Não, veja, o curso de medicina é um curso meio escravizante, né? Porque você se prende muito, você estuda os 2 turnos, de manhã e de tarde. De noite é o tempo que você tem para estudar em casa, normalmente formando os grupos, turnos. Você não tinha uma possibilidade de fazer uma grande integração também com os outros cursos. E, na verdade, assim, nós não tivemos uma possibilidade. Os diretórios acadêmicos não eram. Teve uma época muito pujante, antes da Revolução de 64. Os grêmios estudantis, no caso secundarista, e os próprios diretórios centrais dos estudantes tinham uma atuação forte. Mas depois de um certo tempo, no meu tempo mesmo de faculdade, a atuação política era muito limitada em função da censura, da dificuldade de você ter uma liberdade de expressão, né? Então isso um pouco centrou muito para o curso de medicina, de você realmente se dedicar ao estudo e não fazer determinadas outras atividades políticas, digamos assim, né, de envolvimento. Mas a política estava no sangue, né? Tanto é que termina depois eu me envolvendo com essas entidades todas e a partir exatamente de 1985 foi quando eu vim aqui para a Sociedade Médica como orador. Era um cargozinho lá embaixo, na diretoria, doutor Zé Hamilton. Zé Hamilton foi o presidente aqui e me chamou, na verdade, mais por causa do meu irmão, porque o Marcos era o vice-presidente da chapa do doutor Hamilton, nas eleições da SOMESE de 1985. Lá se vão, muito tempo, 95, quase 20 anos dessa história. 30 anos, né? 30 anos. 30 anos. E a partir daí, dessa chegada aqui à SOMESE como orador, eu não mais me desliguei das entidades médicas. Então, primeiro o senhor chega na SOMESE para depois fazer parte da questão da academia, de medicina. Isso, a academia só foi fundada em 1994. Né? Nós entramos aqui em 85. Quando a academia foi fundada, em 94, eu era o presidente já aqui da Sociedade Médica. E o núcleo organizador e fundador da academia, liderados pelo Dr. Geleno Lima, naquele primeiro momento de compor as cadeiras e tal, e quais seriam os fundadores, disseram, nós escolhemos 29 fundadores. Já temos 28 nomes de fundadores já para fazer, falta só um. Eu digo, o que é que está faltando? Não, fazer o convite a você, para ser... Eu era presidente da SOMESE. E ele diz assim, se não fosse a SOMESE eu ter colocado, no caso, toda a estrutura da SOMESE à disposição, os secretários, toda a parte do expediente da SOMESE, dificilmente você consegue fazer ser um apoio. Eu fiz de uma forma muito natural, para mim não foi nenhum interesse. E ele diz isso porque antes dele de fazer o convite, eu já tinha colocado toda a estrutura da SOMESE à disposição. Aí ele disse, sabe mesmo, porque se você já tivesse convidado antes, você colocaria porque você foi convidado.
mas você se colocou à disposição para ajudar antes de saber que você seria o 29º membro fundador da Academia Sergipana de Medicina. Foi muita honra para mim, porque eu tinha 40 anos de idade, eu era o mais jovem. Pelos critérios atuais, hoje, eu talvez com 40 anos eu não entraria na Academia de Medicina, porque hoje o critério é mais rigoroso no que diz respeito ao acesso, né? Você tem que ter eles como condição sine qua non para entrar, sem falar dos pré-requisitos de currículo. Você tem que ter uma pontuação que é o equivalente a 70 pontos, que quer dizer, o tempo de formado com a idade. Então tem que chegar. Então, você tem que ter tantos anos de formado com tanta idade, se você atingir 70, você se habilita a entrar, não quer dizer que vai entrar, você pode entrar. Esse é o critério hoje que às vezes elimina as pessoas que querem entrar numa faixa uma faixa etária mais jovem, né? Então eu entrei na academia, para mim foi assim, eu me sentar ao lado daqueles que foram meus professores, né? Porque todos eles foram meus professores na faculdade. Então foi uma honra muito grande, eu entrei 40 anos, como ele disse, mais jovem, membro da academia em 1994. Qual é o maior desafio de participar da academia? Então, a academia é você manter, sabe, você colocar em prática, procurar fazer as finalidades maiores que a academia tem quando foi fundada, né? De desenvolver, a fazer o desenvolvimento da medicina dentro dos princípios hipocráticos da humanidade, da ética, da moral, procurando preservar a história, cultuar os vultos. A gente não pode esquecer as pessoas que fizeram, né, a medicina de Sergipe, que é uma medicina rica, bonita, tem uma história muito bonita, e a nossa obrigação é perpetuar, é preservar essa história. Isso a gente vem fazendo, né, com alguma dificuldade, mas vem fazendo. Nós fizemos recentemente, no ano 2010, o dicionário biográfico dos médicos de Sergipe. Foi um trabalho que eu fiz com o Samarone, que é o nosso confrade também, Dr. Petrônio, e aqui a gente levanta a biografia de 600 médicos, desde o século XIX até o século XX. Então nós temos aqui, com fotos, né, inclusive 90%, 80% ou 90% desses verbetes, ele trazem fotos das pessoas como uma fonte de pesquisa importante para as novas gerações e que a gente possa perpetuar a história dessas pessoas, né, elas que fizeram a nossa história. Então, o que é uma das funções mais importantes da academia. Então, para mim, foi extremamente gratificante esse acesso e poder também ser presidente dela. Então, porque eu entro e termino sendo o presidente. Quer dizer, mas enfim, faz parte do ofício, né? Lúcio Prado também passou pela Associação Médica Brasileira e pela Unimed de Sergipe, entre outras entidades. Trabalha atualmente na criação do Museu da Imagem e do Som da Academia Sergipana de Medicina. A partir dessa atividade na SOMESE, de 85, depois em 93 eu fui seu presidente, reeleito em 95, porque o mandato era 2 anos, hoje é 3. Era 2 anos. Foi quando veio o convite para a Associação Médica Brasileira. Então, eu fui ser diretor cultural da Associação Médica Brasileira, no período do Dr. Nassif. Lá fiquei 2 anos como diretor cultural da IMB, era praticamente toda semana eu viajava para São Paulo, porque a sede é lá. Na transição do Dr. Nassif, da IMB, então foi feito um acordo na sua sucessão, e eu fui, da diretoria dele, foram 3 nomes escolhidos para compor com o novo candidato. Eu fui um dos 3 nomes, aí passei a ser diretor de Economia Médica, que tinha sido criado como proposta do novo presidente. Então lá eu fiquei mais 3 anos como diretor de Economia Médica, militava aqui e militando lá, né? Isso já era o ano de 99, mais ou menos, 98, 99, e em seguida passei a ser vice-presidente da Associação Médica Brasileira, foi quando veio a Unimed. Aqui a Unimed entrou numa crise difícil, aqui em 97, 1997, 98, dava um escândalo nos jornais, enfim. Era o nosso mensalão aqui, era a Unimed, era o petrolão, era um negócio horrível. Estava em crise mesmo, no fundo do poço, e aí a SOMESE encampou um movimento, né, para tentar recuperar a Unimed. Houve um processo, foi um pouco traumático, fizemos uma chapa de oposição, perdemos por 2 votos, né? Mas 2 anos depois houve o impeachment, praticamente a Assembleia impediu a continuidade da diretoria, foi afastado, nós entramos numa forma temporária, 2 anos, e aconteceram eleições, ficamos 4, depois reeleito mais 4, até 2008, ficamos 10 anos na Unimed, 98 e 2008, que foi uma fase também espetacular da Unimed, me traz belas recordações, porque nós saímos realmente do fundo do poço e fomos
fomos para o topo, né? Passou a se tornar o plano de saúde confiável das pessoas, uma empresa cidadã, era uma empresa que tinha uma responsabilidade social muito grande, apoiando vários eventos culturais da cidade. Tinha muita questão cultural, né? Criamos o Cantinho da Arte da Unimed, foi famoso, né? O Cantinho da Arte é toda a primeira segunda-feira do mês, a gente fazia, começou só com uma exposição de artes plásticas. Aí entrou a exposição de lançamento de livro. Depois um número musical, né, um compositor. E aí criou assim dentro da sociedade. Para você ter uma ideia, toda a abertura do Cantinho da Arte, o secretário da Cultura estava presente, abrindo o doutor Zé Carlos Teixeira e outros. E aí deu filhotes, né? Veio depois do Espaço Cultural da Assembleia Legislativa, Genal Queiroz, né? Que Ilma Fontes, que foi a nossa fundadora cá também no Cantinho da Unimed, e com o Dinho Duarte. Eles eram os nossos coordenadores, eles não se metiam, eles escolhiam os artistas, porque eles conhecem, né? A cultura, a Ilma Fontes conhece muito, né? Muito. Adoro Ilma Fontes. Um abraço para ela, que eu tenho saudade dos tempos de Ilma Fontes. E aí surgiu o Tribunal de Contas também, com o espaçozinho deles lá, né? A Sexta Cultural. E depois a própria Secretaria da Cultura tem também o Corredor Cultural, a primeira terça-feira do mês, segunda terça-feira do mês. Ou seja, foi um projeto que prosperou, deu certo. Fizemos lançamento de artistas ali que pela primeira vez tinham a oportunidade de lançar uma obra de arte, não tinha espaço nas galerias, encontrava na Unimed essa possibilidade. Um deles é Titiriano, né? Que Titiriano hoje é um nome consagrado, né? Ele foi lançado lá na Unimed. Primeira exposição, ele se lembra disso até hoje. Mas, infelizmente, essas coisas são assim no Brasil, né? São curtas, são efêmeras e acabou, né? Eu não tenho notícia mais do Cantinho da Arte da Unimed, parece que não tem. Como outras ações. A Unimed tinha um programa lindo chamado Vida Iluminada, que era das condições para as pessoas com deficiência visual poder estudar. Então, adaptava notebooks, fazia treinamentos para as pessoas com alguma dificuldade visual poder avançar no estudo. É um projeto lindo, mas parece que acabou também. Então, assim, eu acho que a própria empresa passou por dificuldades, né, de estabilidade financeira e vai restringindo algumas coisas, né, alguns apoiamentos e tal. A presença da Unimed encolheu muito, né, ela tem uma presença muito forte. Isso, graças a Deus, na nossa administração, em todo o tempo que a gente passou lá, a visibilidade era muito grande da Unimed. Isso aí não tem a dúvida. A questão da cultura ela é extremamente importante, alinhada ao exercício também da medicina? Algumas pessoas chegavam e diziam, mas vem cá, mas por que a Unimed está gastando dinheiro nesse negócio de arte, em Cantinho da Arte, gastando nisso e naquilo? Mas aquilo dava um retorno de mídia impressionante, porque os jornais estampavam assim, quando eu tinha no dia seguinte, era uma página inteira, né? Cantinho da Arte, de graça, quer dizer... Qual o retorno disso em mídia espontânea que dava? Enorme, né? Então as pessoas às vezes não vê por esse ângulo. Você está fazendo uma ação social importante, isso tem também um reflexo para a empresa. Porque não é só você apoiar como apoia o esporte, aí alguns atletas, é importante, né? Mas não é só isso, né? Perfeito. É você desenvolver mesmo, né? Fazer movimentar a economia local mesmo. Lá, lógico, então. Você vê, por exemplo, que eu acho que tudo tem os limites da sua, né, que você tem autorizado para gastar. Se você tem autorizado para gastar 1%, 2% do seu faturamento daquela área e faz essa aplicação na área da cultura, eu acho que é um investimento importante que você faz. Está dentro do que foi aprovado pelo Conselho de Administração. Você não está fazendo um gasto desnecessário. Você está investindo na própria cultura de Sergipe, dos valores de Sergipe, né? Fizemos catálogos importantíssimos, dos catálogos dos artesãos, né? De vários artistas também, que a gente fez catálogos, com o Dinho Duarte à frente. Então, isso fica, né? Isso é perpetuado. Foi mais uma militância minha, foi essa da Unimed, foi muito gratificante. Foi quando, então... surgiu mais recentemente agora a Federação das Academias de Medicina, né? Eu sou secretário-geral na chapa do Dr. Hamilton, que é o presidente da Federação Nacional das Academias. Nós recentemente fizemos um belo projeto de um intercâmbio cultural na Europa, visitando 3 lugares, a Academia de Medicina da França, o Hospital Karolinska na Suécia e uma audiência com o Papa Francisco, né, onde a gente foi ter essa bênção para os médicos brasileiros lá com o Papa. Foi uma viagem muito gratificante. Isso é mais uma dessas, digamos, desses ramificações da nossa atividade, né?
E a parte literária, então, vem em paralelo, né? Com a Academia de Letras, inicialmente o Movimento de Apoio Cultural, Antônio Garcia, e logo em seguida a Academia Sergipana de Letras, onde eu ocupo a cadeira 39, que tem como patrono na sucessão de Acrísio Torres, que foi um escritor também sergipano importante. São duas coisas que andam juntos, medicina e literatura. Eu não tenho como dissociar, né? Mas quando eu disse que quando os dois se encontram, eles são eternos, então eu procuro, dentro da minha possibilidade, dar conta de um, dar conta do outro, e a gente vai navegando, né? Como disse Fernando Pessoa, que navegar é preciso, então a gente vai navegando. Às vezes o mar fica mais turbulento, às vezes fica mais calmo, mas a gente vai levando, né? Isso que é importante. Nós estamos fazendo um trabalho belíssimo agora com os médicos antigos. Nós estamos gravando eles também. Como você está fazendo comigo, eu estou fazendo com os antigos. Já fizemos 7. É assim, tudo bonitinho, tem luz, tem tudo, entendeu? Som, lapela. Nós estamos querendo fazer um museu de imagem do som aqui, para que a gente não perca o depoimento dessas pessoas. É uma coisa da questão dos 80 anos também? Não, esse é um projeto que surgiu agora, coincidentemente, nos 80 anos, e foi incorporado como peça dos 80 anos, mas era um sonho antigo que a gente já tinha fazer isso. Por conta desse atraso e de certa forma, descaso, a gente perdeu o depoimento de muita gente importante, que foi embora. Muita gente. Outros já não podem nem falar. E a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente tem registros escritos, nós temos depoimento, mas não temos a figura da pessoa falando com a sua voz, com a sua expressão, com a sua interpretação. Então, eu, Samarone e Adeval, sentamos, relacionamos 20 nomes iniciais para pescar esse depoimento. É uma coisa assim, igualzinho que você está falando comigo. 2 horas mais ou menos de conversa, da pessoa fala e nós vamos interagindo com ela, como você está fazendo comigo. E já fizemos 7. Isso é uma questão de praticamente 2 meses, né? Pelo menos 1 ou 2 por semana a gente está fazendo. Já temos marcado um agora para terça-feira próxima. E a gente quer ter esse material guardado para as futuras gerações, porque hoje nós sabemos ainda alguma coisa. Amanhã, quem vai falar sobre esse pessoal quando ele não estiver mais aqui? Samarão disse que um dia ele ensina a história da medicina, ou não. E falou sobre um determinado professor, Dr. Piva. Dr. Piva foi quem fez esse negócio aqui. Todo mundo, Dr. Piva, quem é Dr. Piva? Ninguém sabe quem é Dr. Piva, mas tem uma história rica aqui na medicina de Sergipe. Eu vim conhecer com a inauguração do Nestor Piva, que foi Marcelo Dera. Porque Dr. Nestor Piva tem uma história importante aqui na medicina, como patologista, uma pessoa atuante, vibrante, positiva, afirmativa, temperamento forte, mas uma pessoa que deixou uma história importante. Ele está aqui no dicionário, mas se nós tivéssemos o depoimento dele falando, seria muito mais interessante. Então nós pegamos agora uma entrevista com o Dr. Delso Calheiros, foi o primeiro professor de dermatologia da nossa faculdade, em 1961, 62, e era professor, 63. Ele está com 91 anos, cabeça maravilhosa, se lembra de tudo. Então, a partir do depoimento dele, nós temos uma fonte oral, né, assim, impressionante, que a gente quer preservar isso e colocar depois com essas novas tecnologias à disposição das pessoas por YouTube, fazer pequenos documentários em cima, mas você tem aquele registro da pessoa falando da sua vida. Tem coisa mais bonita do que isso, preservar? Então, esse é um projeto chamado Memória Viva da Medicina, que corre paralela a esse livro que foi lançado agora também, que é o livro Verde da Medicina. Eu fui convidado para fazer o pós-fácil do livro. Está aqui, que registra também uma parte importante da história de Sergipe, que é a história da medicina, que é uma história rica, bonita, e que a gente espera que em pouco espaço de tempo a gente vai ter o nosso templo sagrado, que é o Instituto Parreiras Horta, aqui vizinho, que o governo nos cedeu, mas que a gente não conseguiu ainda o recurso para poder recuperar, porque ele está bem acabadinho. Quando tiver isso pronto, ali vai ser o Memorial da Medicina de Sergipe. E lá então a gente pode expor o nosso museu, nossa biblioteca, que por enquanto vivem toda aqui, mas aqui já não tem tanto espaço. O coroamento das atividades intelectuais de Lúcio Prado veio com a posse dele na Academia Sergipana de Letras no ano passado. Neste bloco, ele fala da ASL, do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores e do blog que mantém na Infonet. Primeiro foi, como eu falei, no movimento de apoio cultural da Academia Sergipana de Letras. O movimento cultural foi fundado por Antônio Garcia,
que era o meu sogro, e eu acompanhei esse processo de fundação, a crítica que ele recebeu pela fundação desse movimento, que achavam que iam criar como é que eu diria, uma reserva técnica para ocupar a academia, ficava aquelas pessoas ali, todo mundo morre um, para a gente já vai sumir. Então, mas isso foi uma crítica, na verdade, foi mais uma coisa assim, para maltratar, porque a verdade era dinamizar a própria academia, que estava meio parada, né? Os velhinhos ali sem produzir muita coisa. E chegaram os jovens do MAC, como Marcelo Ribeiro, como Marlene Calumbi, todo esse povo passou por esse movimento cultural. Marcos Almeida. É evidente que todos eles se tornaram acadêmicos posteriormente, né? Foram morrendo e tal, e foi entrando. Mas é a vida, não é assim? E dinamizou, democratizou a academia, o MAC. Então hoje, por exemplo, nas sessões da academia, está a gente lá e está o MAC presente, debatendo também, tem voz, só não tem o voto na hora das questões da academia. Mas isso aumenta a participação da academia na sociedade, com as recentes criações, inclusive, das várias academias do interior. Tudo isso é importante, né? A Academia Sergipana de Letras de Aracaju. Então, tem a de Aracaju, que foi fundada, aí você tem de Itabaiana, você tem Lagarto, você tem do Alto Sertão, né? Você tem várias academias de Estância, enfim, fundadas. Então eu entrei no MAC, na cadeira de Augusto Leite, que é o fundador dessa casa, o doutor Augusto César Leite, né? Depois do MAC, então com 2 anos depois do MAC, surgiu uma vaga na Academia de Letras, eu assumi. Lá numa disputa danada, porque o meu concorrente era do ramo, né? Doutor Saracura, danado, escritor, muito livro publicado, excelente escritor, eu recomendo inclusive os livros dele. Não foi fácil não, foi uma disputa, mas foi uma disputa franca, leal. Eu consegui êxito, né? Logo depois ele entrou na vaga seguinte, né? O Saracura, que é um nome que engrandece também a nossa Academia de Letras. Escrevi o dicionário biográfico, é uma obra inédita nacionalmente. Esse dicionário está nas melhores bibliotecas das universidades, inclusive no mundo ela está distribuída também. Nós temos uma rede de distribuição que serve de referência, né? O Instituto Histórico também foi um passo praticamente automático. Meu pai era do Instituto Histórico também, e eu sou membro associado do Instituto Histórico. Sempre quando posso também estou lá nas sessões, que hoje comandada pelo vibrante professor, intelectual, escritor Samuel Albuquerque. O Instituto Histórico é uma instituição também que, com relevantes serviços prestados à cultura e à história de Sergipe. Precisamos resolver essa questão dos limites. Está me preocupando que a Bahia está querendo tomar uma parte da gente de novo, e é importante que a sociedade civil também se manifeste nesse negócio que parece que a Bahia está querendo tomar nosso pedacinho aí mais, né? Já foi discutido na Assembleia, né? Acho que já está indo para votação. Então, isso preocupa, né? Porque a gente já é tão pequenininho que quer tomar mais, né? Mais um pedacinho da gente. Isso é uma questão que o Instituto Histórico vai ter que também levantar essa questão, essa polêmica. Então, essa participação é importante. Eu tenho participação também na parte artística da música. Eu gosto de participar. E não esquecemos da coisa mais importante de falar, meu bem, foi o Sobrames, que é a entidade que eu comando hoje, né? É a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. A bandeirinha da Sobrames, aqui, ó, bonitinha. Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, Sergipe, que eu sou presidente dessa entidade agora. Essa entidade foi fundada aqui no ano 2000, mas nacionalmente já tem 50 anos. Qual é a finalidade dela? Ela agregar numa confraria os médicos que escrevem. Parece um paradoxo, porque todo médico escreve. Por natureza da profissão, o médico é escritor, porque ele escreve prontuários, ele escreve evoluções clínicas, trabalhos científicos, lê muito. Em tese, o médico é um escritor. Só que a Sobrames explora o lado da literatura não científica. Da questão artística mesmo. Pronto. Nós vamos procurar o médico contista, cronista, poeta, que faz prosa poética, que não são poucos, são muitos. Eu acho que às vezes é uma forma até de você contrapor ao exercício da profissão do médico, é um exercício muito complexo, difícil, de risco. Você anda como um equilibrista entre 2 prédios ali com aquela vara, se equilibrando a vida toda. Se você tiver um deslizezinho, você pode ir embaixo. Às vezes até por uma coisa que não é culpa sua. É um imponderável que às vezes ocorre na medicina, né?
A medicina não é uma atividade que você promete um resultado satisfatório, um final feliz. Às vezes acontece insucesso. E às vezes o insucesso da medicina é a perda de uma vida humana. Então o médico anda muito numa linha tênue, né? Tanto que o número de suicídios entre médicos é grande, entre estudantes de medicina é grande. Sergipe tem um grande número de suicidas, né? Itabaiana é o maior lugar que tem mais suicídio. Não digo, né, eu estou me referindo de modo geral, mas assim, é uma profissão muito desgastante. E o fato de você militar no lado artístico, pode ser pela música, pode ser pela literatura, pode ser pela fotografia, pelas artes plásticas, pela dança, é uma forma um pouquinho de você compensar esse estresse. E aí é o que eu lhe digo, é muito gratificante você exercer medicina com arte, né? Você ter o dom artístico, o dom da medicina, que é o nosso lema da Sobrames. Os dons, quando se encontram, são eternos, esses dons. Medicina e arte. A gente pode fazer uma melhor medicina e pode fazer uma boa arte. Então nós estamos realizando saraus musicais temáticos, realizamos semana passada um sarau maravilhoso do forró, você está convidada para o próximo. Fizemos o do Velho Chico lá no Xingó, foi maravilhoso, um sarau. Enfim, a gente procura sempre unir os médicos que têm esses talentos, essas aptidões artísticas, nas suas várias tendências, nessa confraria. Então nós temos 60 associados. Então, eu estava com uma série de artigos, né, sem publicar, quando surgiu o convite. Logo quando a Infonet montou um portal e montou um grupo de blog, eu recebi o convite para fazer. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho preguiçoso de um tempo para cá. Eu não estou com mais aquela regularidade de escrever, né? Em função também, deve ser muita coisa. Mas agora mesmo, eu teve essa homenagem a Dr. Ranulfo, eu escrevi um artigo. A Academia Nacional de Medicina fez 188 anos, é a mais antiga instituição do Brasil. A Academia Nacional de Medicina fica no Rio de Janeiro. Ela começou como Academia Imperial de Medicina. Dom Pedro II foi lá, menina ainda, antes da maioridade, na fundação dela. E depois voltou e era um dos maiores frequentadores da academia. Não era médico, mas sabia medicina mais do que muito médico. Ele sabia tanta medicina que quando ele visitava a faculdade de medicina, ele sabatinava os professores. Dom Pedro II, você acredita nisso? É verdade. Então, Dom Pedro II tem uma cultura grande, vasta, né? Uma pessoa impressionante, inclusive em outras áreas, fotografia e tudo. E aí, eu estava falando da Academia Nacional de Medicina e fiz um artigo, que eu digo, esse artigo, vou fazer o que com ele aqui? Aí me lembrei que no portal, aí publiquei no portal, você disse, nunca mais, doutor, escreveu aqui uma coisa, mas está lá, tem muitos artigos, né? Desde 2006, parece, 2005. E eles, a Infonet é bem organizadazinha, eles têm lá bem arquivado por página, por data. Eu estou criando também o meu espaço, né, o meu, não sei como é que chama, um site, alguma coisa, onde eu vou botar todas essas minhas atividades também, né, para facilitar, porque às vezes procura um artigo e você não sabe localizar, e lá o portal Infonet me orgulha muito de fazer parte ali, porque ali tem pessoas também muito brilhantes, né. Eu sou o mais simples de lá do grupo, mas tem gente famosa lá, eu fico muito feliz. Ficamos por aqui. Até o próximo Memórias do Poder.